Aula, eu sou o professor Fábio Neves e nessa aula vamos tratar da semelhança de triângulos. Vamos lá? Bom, dois triângulos são semelhantes se os três ângulos são ordenadamente congruentes, então nós temos a congruência entre os ângulos, e se os lados homólogos são proporcionais. Bem, vamos lá, com calma, uma coisa de cada vez. Em relação aos ângulos, vamos lembrar, lá no início das outras aulas, nós falamos que marcas iguais representam medidas iguais. Então vejam aqui que nesse ângulo A, eu tenho apenas uma linha, aqui uma curvinha, uma marcação. Tá? E aqui nesse outro triângulo, no vértice A', também tem apenas uma marcação. Significa que esses ângulos têm a mesma medida, ou seja, eles são congruentes. E o mesmo vai valer aqui do B, que tem duas marcas, com esse B', que tem duas, e o C, que tem três, com o C', que tem três também. Então, se vocês virem visualmente essas marcações, entendam que são a mesma medida, ok? Próximo. O que são lados homólogos? Lados homólogos são aqueles que estão opostos a ângulos com a mesma medida. Então, por exemplo, esse lado, segmento BC, aqui chamado de lado de medida Azinho, ele é oposto a este ângulo com uma marca. Se eu for lá no outro triângulo e procurar essa mesma marca, o lado oposto a ele, no caso de medida A', será o homólogo. Vou mudar aqui de cor. Tá? Então, esses aqui com este são os homólogos. Tudo bem? E aí vai do B com o B' e o C com o C'. Temos então a congruência dos três ângulos, tá? Cada qual com seu cada qual, e a proporcionalidade entre os lados. Mais uma vez, vamos manter a ordem. Se a proporção estabelecida, por exemplo, nesse caso aqui, do triângulo maior para o menor, veja, A com A', essa razão tem que ser mantida para os outros. Então, B com B' e C com C', o maior com o menor sempre. Tá? Esse resultado é uma constante, chamada também de constante de proporcionalidade, parecido com o teorema de Thales, mas aqui, como tratamos de semelhança de triângulos, também é chamada de razão de semelhança. Teorema fundamental. Por que ele é fundamental? Porque ele é utilizado para demonstrar todos os casos de semelhança, assim como dá origem também a vários outros processos que a gente vai ver daqui para frente, tá? Inclusive os casos de congruência e das relações métricas. Tudo bem? Então vamos lá. O teorema fundamental diz o seguinte: se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e encontra os outros dois lados em pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Então vejam só, quando eu tenho o triângulo ABC, imagine um grandão ABC, e nele passa uma reta paralela à base, tocando os outros dois lados em pontos distintos, no ponto D e no ponto E. Então, o triângulo formado é que formou o triângulo, formou aqui em cima, formou o triângulo ADE, certo? Esse triângulo vai ser semelhante ao triângulo maior. Esse é o principal caso que ocorre de semelhança, é quando a gente tem um triângulo dentro do outro, tá? Inclusive nos problemas que nós vamos ver daqui para frente. Por quê? Porque esse ângulo aqui, por serem paralelas, vai ser idêntico a esse, e esse ângulo aqui vai ser idêntico a esse, certo? E esse ângulo aqui é o mesmo para os dois triângulos, para o menor e para o maior. E pelo teorema de Thales, eu garanto a proporcionalidade entre os lados. Tudo bem? Isso explica a validade do teorema. Então, nós temos aqui os dois triângulos, já com as suas marcaçõezinhas, todas bonitinhas.
Tá bom? O pequeno vai ser semelhante ao maior ou vice-versa. Tá? Então nós temos o ângulo A, que é comum aos dois. O ângulo B vai ser congruente ao D, como eu já expliquei, devido ao paralelismo, assim como o C e o E. Tá? Pelo teorema de Tales, nós temos a proporção entre os lados menores e os totais, né? Lembram da soma? Tá? E, consequentemente, o terceiro lado, que é a base, também será proporcional. É só uma questão de girar o triângulo e você vai fazer várias situações. Vamos a um exemplozinho pequeno aqui. Na figura, o AB mede 3 vezes o BC. Então, como o BC é o menor, eu vou colocar um X aqui. E o AB, como é o triplo, vou botar um 3x aqui. O AE também é o triplo do DE. Então, já está dando a dica da proporção. Vou botar aqui um A e aqui um 3A. E o BE é 14, já está marcado. Calcule o CD. Vou botar um Y aqui. Esse aqui é que é o meu ponto de interrogação, tá bom? Então, sabendo que BE é paralela a CD, né, tem que garantir essas paralelas, tá? Vamos resolver aí o problema. Ah, coloquei um A aqui, tá? Tudo bem, não faz diferença nenhuma. Tudo bem? Vamos armar. Proporção CD com BE. São os lados o quê? Homólogos. Tudo bem? E o AC com o AB. Também são os lados homólogos. É como se esse triângulozinho menor aqui estivesse fora, hein, gente? Então, nós vamos ter o X do grandão com 14 do menor. E vamos ter aqui o 4A com o 3A do menor. Então, maior com o menor e o maior com o menor. Tudo bem? Essa medida aqui não importa, vai cortar, está multiplicando dos dois lados. E o 14 vai passar para cá multiplicando. Então, 14 vezes 4 dividido por 3, 56 dividido por 3. 56 terços. Tudo bem? Esse vai dar uma dízima aí, se a gente for dividir. Bom, os casos de semelhança. São 3 casos. O primeiro deles é assim, o que a gente precisa saber de fato para garantir a semelhança do triângulo? O primeiro caso é o chamado AA. Quando eu tenho, vejam aqui está marcado por cores, tá? Tem a mesma quantidade de traços, mas são cores diferentes. Então, esse aqui está relacionado com esse. E esse com esse. Tudo bem? Então, se eu tiver dois ângulos congruentes, dois pares de ângulos congruentes, eu já garanto a semelhança. Por quê? Porque não tem como o terceiro, esse terceiro aqui, ser diferente desse. Porque nós temos aquela relação fundamental, onde a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180. Então, por exemplo, se a soma desses dois aqui é 100, do outro lado, que são os mesmos ângulos, a soma também é 100. Então, o que falta para cá vai ser o mesmo que falta no B'. Então, eu tenho, de fato, os 3 ângulos. Com isso, eu já garanto a semelhança, tá? Então, se dois ângulos de um triângulo são congruentes a dois ângulos do outro triângulo, então esses triângulos são semelhantes, tá? Segundo caso, ele é de lado, tá? Ângulo e lado. Nessa ordem, eu preciso ter um lado, o ângulo e o outro lado, e logo em seguida. Tá bom? Então, aqui, ó, eu vou ter esse lado aqui, esse ângulo e esse outro lado. Tudo bem? Ok? Então, os lados, lembre-se que os lados são proporcionais e o ângulo é congruente. Ok? Então, aqui é a condição. Os lados proporcionais, tá? O AC, que é de vermelho. Vou botar aqui um minúsculozinho aqui. Só por conta do tamanho do triângulo, tá? Então, o AC é proporcional ao A', C', que seria o Lzão com Lzinho. E o BC com B', C'. Tá bom? E o ângulo C com o C' são congruentes. Isso também já me dá
a garantia de ser semelhante. Tá? Fixem essa sequência aqui, lado, ângulo, lado. Tá? Se dois lados de um triângulo são proporcionais aos lados correspondentes de outro triângulo, e se os ângulos compreendidos entre esses lados são iguais, né, congruentes, então os triângulos são semelhantes. Esse é o nosso segundo caso. Tá bom? Aí toda uma demonstração, não vamos perder tempo com isso aqui, por favor. Tá? Isso é só uma condição a ser lembrada. E o terceiro é quando eu já tenho os três lados garantidos como proporcionais. Então, se os três lados já estão, tá? Os três lados já são proporcionais. Assim, visualmente nós temos essa confirmação, então já posso garantir que esse triângulo será semelhante. Tá? Então, se os três lados de um triângulo são proporcionais aos lados correspondentes de outro triângulo, então os triângulos são semelhantes. O que vai me dar ainda como conclusão é que os ângulos internos serão congruentes, tá? De um triângulo com o outro. Vamos a um exemplo aí para a gente fechar essa parte. João quer calcular a altura de uma caixa d'água com a ajuda de Marcelo. Ele descobriu que em certa hora do dia sua sombra mede 75 centímetros, tá? 0,75 metros. Enquanto a sombra da caixa d'água mede 2,5 metros. Se João mede 1,80, qual é a altura da caixa d'água? Então aqui a gente está falando da relação de um dos teoremas fundamentais também, lá de Tales ainda, tá? Que ele chegou à conclusão que os raios solares chegam paralelos e incidindo em uma única inclinação a cada momento. Tá? Ele vai mudando a inclinação com o passar do tempo. Isso a gente percebe muito bem na nossa sombra quando estamos caminhando de dia, ou se estivermos parados olhando para um poste, a gente vai ver que o movimento da sombra ela aumenta e diminui de acordo com o horário. Mas vamos lá. Então imagine aqui a caixa d'água, tá? A altura dela que eu não sei, e a sombra dela faz um 2,5. Enquanto que o João tem a altura de 1,80 e a sombra dele é 0,75 no mesmo momento. Tá? O que significa que a inclinação dos raios solares, ou seja, esse ângulo aqui, é o mesmo tanto para a caixa d'água quanto para o João. Certo? Como a nossa posição é sempre considerada na vertical com o chão, por mais que não seja dito, nós entramos no caso AA. Ou seja, se esses dois ângulos são congruentes, o terceiro obrigatoriamente tem que ser. E, portanto, esses triângulos são semelhantes. Agora é só resolver. Tá? Os raios de sol fazem um ângulo alfa, tanto com o João quanto com a caixa d'água. Desse modo, os triângulos são semelhantes pelo critério AA, como eu já havia dito. Então, vamos lá. Proporção altura com altura, maior com menor. Vejam que eu fiz maior com o menor aqui. Então, obrigatoriamente, lembra do que eu falei desde lá do Teorema de Tales, você tem que manter a ordem. Então, se você faz aqui do maior com o menor, você aqui também tem que fazer do maior com o menor. Tudo bem? Bom, como a nossa incógnita já está aqui em cima, bastaria multiplicar esse para cá e fazer a divisão. Tá? Vamos ter então aí 1,80 vezes 2,5 dividido por 0,75. Né? Multiplicando aqui em cima, temos 4,5 dividido por 0,75, que vai nos dar exatos 6 metros de altura para esta caixa d'água. Tudo bem? Então vejam que a resolução é parecida com a do Teorema de Tales, porque utiliza de uma proporção. Tudo bem? Vamos ver mais exemplos de semelhança de triângulos na próxima aula. Obrigado.